Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. A palavra de hoje chama-se Quem Você Pensa que É. Quando alguém pergunta para você se apresentar, o que é que você diz? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que é que você pensa que você é? Ou quem é que você pensa que é na realidade? Porque a imagem que nós temos de nós próprios, aquilo que nós pensamos de nós próprios vai afetar tudo na nossa vida. Vai afetar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir. Tudo aquilo que nós fazemos é afetado por aquilo que nós pensamos que nós somos. Não é aquilo que nós somos, é aquilo que nós pensamos que nós somos. Muitas vezes, quando Deus vem à nossa vida, Ele não muda a nossa aparência. Há algumas igrejas, não é, que elas têm uma série de regras sobre mudar alguns aspectos da maneira como nós nos vestimos. Isso não está errado, faz parte das regras de cada igreja. Mas às vezes nós pensamos que isso é importante, e às vezes é, não é? Mas uma maior mudança que Deus faz nas nossas vidas é uma mudança de dentro para fora. Ele transforma a nossa natureza, Ele nos dá uma nossa natureza. E por causa dessa nova natureza, nós passamos a pensar de maneira diferente através da sua palavra, nós pensamos a sentir de maneira diferente, começamos a ter um amor sobrenatural, nós pensamos a agir de maneira diferente. Mas muitas vezes nós ainda ficamos muito agarrados a coisas do passado. Ainda nos prende coisas que nós fizemos, aquilo que nós éramos. Há coisas que ainda têm um peso muito grande. Por nós termos sido influenciados durante anos e anos, pessoas a nos dizerem coisas negativas para nós, a imagem que muita gente tem de nós, isso nos afeta grandemente. E mesmo quando nós sabemos que Deus tem uma imagem tão linda de nós, que Deus nos vê através de Jesus Cristo, Ele nos vê santos, Ele nos vê transformados, Ele nos vê sem pecado, Ele nos vê assim, mas nós não nos vemos assim. Muitas vezes é difícil nós avançarmos nas nossas vidas, na nossa vida cristã. É difícil nós deixarmos essas ideias para trás. É difícil realmente nós nos vermos da mesma maneira como Deus nos vê. Paulo, grande apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, no versículo 9 e 10, quem quiser abrir pode abrir, eu penso que o Daniel já pôs ali. E Paulo estava a falar sobre ele e dizia assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu amo esta parte quando Paulo diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Neste momento eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça de Deus que está em mim, ela faz com que eu trabalhe arduamente, ela faz com que eu esqueça tudo o que está para trás. Paulo era alguém que ele tinha muitos motivos para pender para os dois lados, que são os dois lados mais preocupantes, digamos assim, da vida de um cristão. Ele tinha motivo de sentir vergonha e culpa. Porquê? Porque ele perseguiu a igreja. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Ele foi responsável pela morte de Estevão. Ele perseguiu, ele estava a perseguir a igreja quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas para colocar na prisão os cristãos. E ele tinha isso tudo, esse era o passado dele. Só que ele deixou as coisas para trás. Ele não tinha esse peso, ele não tinha essa vergonha.
Por outro lado, Paulo também tinha todo o motivo de ter algo que também é muito mau para a nossa vida, que é o orgulho, porque ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia profundamente o Velho Testamento. Ele sabia de cor, ele sabia tudo o que estava lá escrito. E isso às vezes faz com que a gente tenha aquele orgulho espiritual que acha que somos mais do que os outros. Mas Paulo, ele tinha uma imagem saudável dele próprio. Ele sabia quem era. Ele sabia que era somente pela graça. Ele sabia que era amado por Deus. Ele sabia aquilo que tinha sido chamado, que ele foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Ele sabia tudo isso. E então ele trabalhava para isso. Ele deixava tudo o que tinha aprendido de bom, de mau. Ele deixava tudo aquilo que ele tinha feito de bom e de mau. Ele prosseguia para o alvo. Então, muitas vezes, nós, em vez de nos agarrarmos muito àquilo que Deus tem para nós, temos convicção na chamada que Deus deu para nossas vidas, nós nos agarramos muito ao nosso passado. Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu trabalho, mas não eu, a graça de Deus que está comigo. E você pode dizer isso. Hoje, como está a sua imagem? Porque muitas vezes nós pensamos que não somos merecedores de Deus, do amor de Deus. Nós pensamos por causa de coisas no passado que nós não temos um grande chamado. Nós não estamos a fazer grande coisa. Mas Deus, quando chama cada um de nós, Ele coloca algo para nós fazermos. É da nossa responsabilidade, em primeiro lugar, descobrirmos esse chamado, desenvolvermos os nossos dons, trabalhar na igreja, servir na igreja e servir as pessoas lá fora. Nós temos essa responsabilidade. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que ela conheceu Jesus e automaticamente ela entendeu quem era e o que tinha que fazer. E eu amo esta passagem. E vocês vão entender porque João 4, a partir do versículo 7, tem uma história, tem uma passagem em que Jesus ele encontra a mulher samaritana. E eu creio que quase todos nós conhecemos esta passagem. Então nós vamos ler vários versículos e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esta mulher. Nós vamos começar a ler do versículo 7 ao versículo 9. E diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus estava a passar por Samaria. E Samaria, os samaritanos, eram considerados uma raça inferior. Apesar de eles serem judeus, eles só eram metade judeus. Eles são uma raça que surgiu quando os judeus começaram a casar com pessoas gentias, com pessoas que não eram judaicas. E então formaram este grupo de pessoas chamados samaritanos, que apesar deles adorarem a Deus, eles eram considerados como gentios pelos judeus. Eles não eram considerados da mesma raça que os judeus. Então os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Então vemos aqui uma coisa tão interessante que eu amo a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Ele falava com as pessoas que não era para falar, com as pessoas mais desviadas, com as pessoas que eram deixadas fora da sociedade. Ele, em primeiro lugar, falou com alguém que era samaritano. E, em segundo lugar, ele falou com uma mulher, porque os homens não falavam com mulheres nessa altura. Não era permitido, não era bom, principalmente um profeta como Jesus. Não era para ele estar a falar com uma mulher. Então nós aqui vimos que a mulher veio buscar água ao meio-dia.
E isto não era uma hora normal de se vir buscar água, porque Médio Oriente ao meio-dia é muito calor. E provavelmente ela veio buscar água ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Ela pensava que nesta altura não ia encontrar ninguém. Então ela não queria falar com ninguém. E muitas vezes nós hoje em dia nós vivemos, apesar de nós dizermos que aceitamos, apesar de nós dizermos que queremos pregar o Evangelho a toda a criatura, muitas vezes nós pensamos muito na nossa reputação e nós pensamos muito naquilo que as outras pessoas vão falar de nós. Às vezes nós temos vergonha de chegar ao pé de uma prostituta, ao pé de alguém sem abrigo, ao pé de alguém que as pessoas pensam, esse é doido, esse é bêbado, esse não quer saber nada. E às vezes a gente tem mais cuidado com a nossa reputação do que com aquilo que Jesus quer fazer através da nossa vida. E se nós nos mantermos atentos, talvez Jesus nos mande fazer algo assim um pouco doido. Mas siga, porque Jesus, Ele às vezes trabalha de maneiras diferentes do que o mundo quer que a gente faça. Vamos continuar. A partir do versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Jesus começa a falar verdades muito profundas, verdades espirituais muito profundas com esta mulher. E quando nós estamos a ler isto, nós sabemos que Jesus estava-se a referir ao Espírito Santo. Mas a mulher, ela leva isto para o sentido literal das coisas. Porque era extremamente difícil encontrar-se água viva, águas vivas em Israel. Era muito difícil encontrar água viva, era uma água que corria. Eram águas que eram saudáveis. Eram águas que faziam bem à saúde. E era extremamente difícil. Então a mulher, ela fica: uau, aonde é que está essa água? Quando ela pergunta: eu quero dessa água, ela está mesmo a dizer: eu quero da água. Ela não está a falar do Espírito Santo. Ela não faz a mínima ideia do que ele está a falar. Ela quer a água. Mesmo, literal. Ela tem sede. Ela não quer mais ter trabalho em vir buscar água. Ela quer uma água que não tenha nunca mais trabalho de vir buscar. Ela quer a água no sentido literal. E muitas vezes nós também fazemos as coisas de uma maneira muito natural e queremos coisas no sentido natural. Às vezes Deus quer derramar sobre nós muito mais. Ele quer nos dar o Espírito Santo, Ele quer nos dar dons espirituais, Ele quer nos dar tanta coisa a nível espiritual, mas nós queremos as coisas naturais. Muitas vezes nós vimos a Jesus porque nós queremos a cura. Muitas vezes nós queremos libertação, muitas vezes nós queremos um emprego novo. Muitas vezes nós só vimos porque nós vemos as coisas que Jesus pode fazer por nós a nível natural. Como esta mulher, nós queremos a nossa necessidade imediata, que ela seja saciada agora. Mas o que Jesus quer fazer é que Ele possa saciar a sua necessidade que lhe vai levar à vida eterna. Ele não quer somente que você beba água agora. Ele não quer somente tapar qualquer buraco, qualquer coisa que está a acontecer na sua vida. Ele quer realmente transformar. Ele quer realmente usar. Ele quer realmente lhe dar algo muito maior
que qualquer bênção natural, qualquer coisa material que Ele possa dar agora. E às vezes nós buscamos muito a parte material, aquilo que Deus nos pode dar, as suas mãos, como muita gente diz, buscai a face, como nós cantávamos hoje. Entrar no trono, mostra a tua face, mostra quem tu és, mostra a tua beleza. Mas às vezes nós só queremos as mãos, nós queremos o imediato, nós queremos o natural. O que é que você quer de Jesus esta noite? O que é que você quer de Jesus esta noite? Vamos continuar. Versículo 16. Jesus continua. Ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus agora confronta a mulher com o pecado que ela tem na sua vida. Muitas vezes nós levamos o Evangelho e nós temos medo de confrontar as pessoas com a sua vida pecaminosa. Mas Jesus primeiro, Ele fala sobre necessidades, Ele está a falar a nível espiritual, mas Ele sabe qual é a necessidade dessa mulher também, a nível natural. E Ele confronta aquilo que ela está a fazer de errado. Ele confronta ela. E nós também, devemos, de uma maneira amorosa, não de a julgar as pessoas, não de apontar dedos, não de realmente sermos melhores que essas pessoas, porque todos nós somos como aquela mulher samaritana. Todos nós temos, de uma maneira ou de outra, algum pecado em que nós estávamos antes de conhecer Jesus. Todos nós pecamos, todos nós estávamos afastados de Deus, todos nós estávamos condenados. Não havia um justo sequer, e às vezes é tão fácil nós olharmos para as pessoas só porque parece que o pecado delas é maior que o nosso. Então nós devemos realmente alertar as pessoas, nós devemos falar do amor de Deus. E realmente, muitas vezes, se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, de alertar sobre a sua vida que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Falar ao seu coração sobre a necessidade que ela tem de Jesus. Porque nós precisamos de Jesus, porquê? Porque somos pecadores. Nós precisamos de Jesus, porquê? Porque não conseguimos pagar a nossa dívida do pecado. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus se nós não tivermos Jesus. Então nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Então Jesus, Ele fala de uma maneira amorosa, Ele fala com preocupação por aquela mulher e Ele realmente entra num assunto daquilo que estava a acontecer na sua vida e ela vê que Ele é profeta, ela vê que Ele é uma pessoa que consegue ver os corações. Vamos continuar. 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estes versículos são falados com tanta frequência. Às vezes as pessoas nem sabem de onde é que vêm estes versículos. Estes versículos foram falados para uma mulher samaritana e ainda por cima alguém que estava em pecado.
Estes versículos profundos foram revelados por Jesus a alguém que aos olhos do mundo era alguém completamente marginalizada. E a mulher, ela tenta fazer uma questão a Jesus. Onde é que se deve de adorar? Ela começa por fazer uma pergunta um pouco religiosa, não é? Ela começa por saber quem é que está certo. Vamos começar aqui uma discussão. Muitas vezes as pessoas são assim, mas quem é que está certo? Porquê é que há tantas igrejas? Mas o que é que se passa? Mas porquê? E Jesus, ele não responde propriamente a isso. Ele diz, nós vamos adorar em espírito e em verdade. Hoje em dia, no mundo evangélico, infelizmente, nós vivemos, em vez de uma igreja unida, nós vivemos algo que entristece o coração de Deus, que é o seu corpo completamente desunido, o seu corpo completamente fragmentado. Um pensando que é melhor que o outro. Eu adoro aqui, é muito melhor. Eu adoro daquela maneira, é muito melhor. Eu faço assim, é muito melhor. Eu sou melhor que os outros. Quem pensa assim é uma pessoa religiosa, não é um cristão. É uma pessoa que acha que a sua maneira é bem melhor do que a dos outros. E quando alguém pensa isso, ela está no caminho errado. Ela está completamente errada. Nós temos um só evangelho. Um só evangelho. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Jesus veio como um homem, encarnou de uma virgem, como um homem nasceu, para que ele pudesse viver como um homem, para que ele pudesse levar sobre si o pecado que estava nos condenando. Ele morreu para pagar a dívida que nós tínhamos. Ele morreu para levar a culpa, para levar a vergonha. Ele morreu para levar tudo aquilo que estava contra nós. E todos nós que colocamos nossa fé nele, todos nós que acreditamos nele, todos nós que lhe entregamos a nossa vida, todos nós que fazemos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador, todos nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, somos seus filhos. Esse é o Evangelho, o único Evangelho de Jesus Cristo. Pecadores, através de Jesus, somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos salvação e vida eterna. O resto é acréscimo. O resto é acréscimo que não devia nos dividir, devia nos juntar. Existem várias igrejas e as igrejas são necessárias porque igrejas, Deus chama várias pessoas com propósitos diferentes. O corpo tem funções diferentes. É bom haver igrejas diferentes que chamem pessoas diferentes. Isso é bom. O que não é bom é as igrejas pensarem que elas, por fazerem de uma maneira, elas são melhor das outras igrejas que fazem da outra maneira. Ou eu penso de determinada maneira, tu pensas diferente, então vamos nos dividir. Saí da igreja porque eu não concordo com alguma maneira de fazer. Você deve sair de uma igreja sim, se ela não estiver a pregar a palavra, não estiver a pregar o Evangelho, não seguir a palavra de Deus. Aí você deve, é a única altura. Se uma igreja prega o Evangelho, é uma igreja que faz parte do corpo de Cristo. E nós devemos, ou deveríamos, nos manter unidos. A religião, ela divide, e o cristianismo, ele junta. Ele junta. A maior característica do cristão, eu penso que eu falei sobre isso a última vez, é o amor. É o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Nós somos verdadeiros discípulos quando nós nos amamos, quando aprendemos a conviver com as nossas diferenças, porque vai haver sempre diferenças. Sempre. Porque nós pensamos de maneira diferente. Eu e o meu marido, nós temos
praticamente a mesma idade, somos da mesma vila, crescemos com os pais com uma mentalidade muito igual, cultura igual, língua igual, tudo igual. Nós pensamos de maneira diferente. Às vezes é difícil, porque ele pensa de uma maneira e eu de outra. Nós todos vamos ser diferentes. Mas essa diferença devia nos unir cada dia mais. O amor de Deus, Ele nos une. Ele é a cola que nos deve manter unidos. Devemos aprender a amar uns aos outros. Se você ler 1 Coríntios 12, quando Paulo está a falar sobre os dons espirituais, sobre o corpo de Cristo, que ele está a dizer que há membros que não são tão, assim, valiosos, digamos assim, mas Deus dá mais honra a eles e que nós devemos funcionar como um corpo, trabalhar em união. Então Jesus, ele fala para a mulher das maiores verdades que nós podemos ter. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso fala de relacionamento. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Deus habitava em templo feito por homens, mas Ele decidiu habitar dentro de nós, de todos aqueles que são seus filhos. Isso é um privilégio tão grande. E nós somos o templo do Espírito Santo. E todos juntos formamos a igreja de Cristo. Amém? Vamos continuar, que ainda falta um bocadinho. 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Os discípulos, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Esta parte é a parte mais importante da pregação. Então prestem atenção, porque é esta parte que realmente eu quero falar sobre o que esta mulher fez. Em primeiro lugar, ela largou tudo. Ela largou o cântaro, não é? Algo aconteceu na vida dela, algo profundo tocou-a. Ela creu que Jesus era o Messias. Era o enviado de Deus, era o Salvador, era o Cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. E então ela ficou tão impactuada com este encontro que ela foi para a sua vila e falou de Jesus a eles. E isto é tão interessante. Vamos recapitular quem ela era. Em primeiro lugar, ela estava a vir buscar água numa altura para não encontrar ninguém. Ela encontra Jesus e ela vai de encontro às pessoas que ela não queria falar. Ela era uma mulher mal vista. Ela era uma mulher que vivia em pecado. Ela encontrou Jesus e ela não teve problema em ir e falar. Ela não se importou com a sua reputação. Ela não se importou com o que as pessoas iriam falar. Ela não se importou se eles iam ouvi-la ou não. Ela soube que ela teve um encontro e ela queria que outros tivessem um encontro. E isto é tão transformador, isto é tão impactante. Porque ela não pensa, ela não vê os obstáculos, ela não vê aquilo que ela era, ela não vê a sua reputação. Ela vê somente que Jesus pode transformar a vida de outros assim como transformou a dela. Automaticamente ela vai. E muitas vezes nós ficamos presos à nossa reputação, àquilo que nós fizemos, àquilo que nós fomos, àquilo que as pessoas pensam de nós, se eles vão receber a nossa palavra,
Se eles vão aceitar a nossa palavra. Mas na realidade, a única coisa que Jesus diz é: vai pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é pegar nas pessoas e dizer: anda cá, tu não imaginas o que me aconteceu. Eu encontrei este homem e ele revelou-se a mim. Eu tive um encontro com ele. Ele falou no meu coração. Ele transformou a minha vida. Anda a conhecê-lo. Tu deves de o conhecer. Essa é a nossa função. E nós não devemos ficar amarrados ao nosso passado, àquilo que nós fazíamos, à nossa culpa, à nossa vergonha, às coisas que disseram sobre nós, que muitas vezes nos amarram. Nós devemos de realmente aceitar a transformação que Deus faz nas nossas vidas e falar sobre Jesus. Não devemos ter medo, não precisamos duvidar. Alguns aceitaram, alguns não aceitaram, mas a maior parte aceitou. Aquilo que aconteceu naquele dia, naquela cidade, foi tremendo por causa de uma mulher samaritana que vivia em pecado. Nós devemos de aprender e confiar que Deus nos ama, em primeiro lugar. Ele nos ama. Ele nos transforma e Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos quer usar. Ele nos quer usar. Ele quer nos usar não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que Jesus é em nós. Ele vai nos usar. E na conclusão, continuando João 4, versículo 39 a 42, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos, que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus! Às vezes, quando nós falamos do nosso testemunho, e todos nós temos um testemunho, quando nós conhecemos a Deus, quando nós somos transformados, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós fazemos de Jesus o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, nós temos um testemunho, porque ninguém fica igual depois de conhecer Jesus. Aqueles que encontram Jesus, ou fecham o coração, ou são transformados. Ou se revoltam contra Ele, ou são transformados. Então nós temos um testemunho. E quando nós falamos do nosso testemunho, muitas pessoas acreditam em Jesus. Mas às vezes elas têm que vir e conhecer mais, ouvir falar e mais, e saber quem Ele foi, o que Ele fez e toda a sua história. E normalmente eles depois são transformados, assim como estes homens foram transformados. Uma cidade foi transformada por causa de uma mulher que não teve vergonha, por causa de uma mulher que, ao ter um encontro com Jesus, automaticamente percebeu: eu não posso somente guardar isto para mim. É demasiado bom. Este homem é aquilo que ele diz que é. Eu acredito nele. E ela foi fazer aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Nós temos que começar a fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Um pouquinho antes do versículo 39, quando os discípulos vêm de comprar pão, quando eles vêm até Jesus e Jesus fala sobre a seara. Jesus fala a dizer que os campos estão brancos. Jesus fala sobre a necessidade de nós orarmos por obreiros.
Nós precisamos de ser os obreiros. Nós precisamos de ter essa noção de que a seara está pronta. Há tanta gente que precisa ouvir de falar de Jesus. Há tanta gente que ainda não teve um encontro com Jesus. Há tanta gente que está perdido, sem esperança. E que precisa desse Jesus. Esqueça o seu passado. Esqueça aquilo que as pessoas falaram de si. Esqueça toda a vergonha. Esqueça tudo aquilo que tem pesado na sua vida, que o tem impedido de caminhar. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. A única diferença é que nós temos a graça de Deus. Nós conhecemos a Deus. Assim como Paulo dizia, eu sou o que sou. Eu sou filha de Deus, do Deus vivo. Eu sou escolhida. Eu sou alguém que Deus ama. Eu sou alguém que Deus derramou o seu Espírito para que eu possa ir pregar as boas novas. Para que eu possa ir e curar feridas. Para que eu possa ir visitar aqueles que estão na prisão. Para que eu possa ir e levar esperança, levar a água viva àqueles que estão sedentos. Essa é a sua nova identidade. Isso é o que Deus quer que você faça. E você só precisa de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou fazer. Quem é que você pensa que você é? O que é que você pensa que pode fazer? Ou que Deus pode fazer através da sua vida? Você conhece a Deus? Você já teve um encontro com Jesus? Se nesta noite você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu quero orar para que você tenha, que você o encontre verdadeiramente, que a sua vida seja transformada. E se você já teve esse encontro, que você possa largar tudo para trás. Que você não se importe com o passado e com aquilo que as pessoas pensam de si, mas que olhe para o futuro. Que olhe para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Que você se disponha a ir. Que você se disponha a servir. Que você se disponha a fazer. Deus não o chamou para você vir aqui somente ouvir a palavra. Deus o chamou para muito mais. Muito mais. Nem todos são chamados para estar à frente, mas nós todos somos chamados para pregar o Evangelho. Nós todos somos chamados para ser luz no meio da escuridão, para ser o sal da terra. Nós todos somos chamados para trazer pessoas para conhecer Jesus, falar naquilo que Ele fez nas nossas vidas e trazê-los à sua presença. O resto é trabalho dele. Isso me dá muita paz ao coração, saber que não sou eu que te convenço. Porque às vezes a gente tem este peso no coração em que falamos de Jesus a alguém e depois ficamos assim apreensivos. Eu não sei se vos acontece. A mim às vezes acontece, né? A gente fala de Jesus e depois ficamos assim, o que é que eu tenho que fazer mais? E Deus está só a falar, agora descansa, porque o trabalho é meu. O trabalho não é nosso. O trabalho de convencer não é nosso. O trabalho de transformar o coração, de revelar, de trazer luz ao seu coração, de trazer arrependimento, é do Espírito Santo. Não é nosso, graças a Deus. A gente só tem que abrir a nossa boca, falar do amor de Deus, do quanto Ele nos ama, falar do seu testemunho, aquilo que Ele fez na sua vida e dizer, eu gostava que tu conhecesses esse Jesus. Eu gostava muito que tu aprendesses mais sobre Ele, porque Ele realmente vale a pena. Vale a pena segui-lo. Amém.